Olá, você vai bem? Eu estou aqui para cumprir uma promessa. Eu te disse em outro vídeo que ia falar a respeito de múltiplas fontes de renda, dando um pouco mais de profundidade nesse assunto e te mostrando de maneira bem objetiva como isso pode colaborar com a tua construção de independência financeira, progresso, prosperidade, abundância. Então vamos começar, vamos botar a mão na massa. Múltiplas fontes de renda é um conceito que eu aprendi com Bob Proctor, aquele hostess do filme O Segredo, inspirado no livro escrito por Rhonda Byrne. Esse é um livro que trata da lei da atração de uma forma muito superficial e também bastante incompleta, mas para mim a grande sacada, a grande vantagem de ter assistido o documentário, que inclusive está disponível no YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, como também ter assistido ele algumas vezes e ter lido o livro da Rhonda Byrne, O Segredo. A grande vantagem foi ter conhecido o Bob Proctor, porque a partir dos ensinamentos que eu recebi dele, aí sim eu consegui compreender que o assunto não estava só ligado ao poder da visualização ou do pensamento positivo, porque para mim ficava um pouco difícil de acreditar que só visualizando as coisas se realizariam. Precisava de ação, precisava de vibração. Então, o Bob Proctor explica de uma maneira muito mais técnica o assunto que a Rhonda Byrne trabalhou de maneira superficial. E aí eu comecei a ler os livros do Bob Proctor, fazer alguns cursos, assistir muitos vídeos. E um dos maiores ensinamentos que eu tive com ele foi a respeito das múltiplas fontes de renda. E é por isso que hoje eu estou aqui falando para você. Normalmente, as pessoas têm uma ou talvez duas fontes de renda, só que isso não garante abundância e prosperidade. A maioria, a maciça maioria das pessoas que têm independência financeira possuem múltiplas fontes de renda. 6, 8, 10, 12 fontes distintas que trabalham para ele, inclusive quando ele está dormindo. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui nesse nosso vídeo de hoje. Vamos começar com alguns conceitos básicos. O primeiro é a respeito da utilidade do dinheiro. Tá? Existe um certo tabu de se falar sobre dinheiro e algumas pessoas inclusive dizem assim, não, mas dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, para a gente deixar bem claro, no meu conceito, dinheiro é algo necessário para aquilo que ele serve. Então, como a gente vive num mundo material, esse dinheiro serve para adquirirmos coisas materiais. As férias que você tira com a sua família dependem de dinheiro. O carro que você dirige depende de dinheiro. A casa onde você mora depende de dinheiro. O supermercado que você frequenta e a conta que você tem que pagar cada vez que passa pelo caixa depende de dinheiro. Então o dinheiro é útil para aquilo que ele é útil. Para a prosperidade, para a abundância, para conforto, para segurança. Então são inúmeras as utilidades do dinheiro. Então dizer que dinheiro não é importante é a mesma coisa que negar essas necessidades. E como eu falei antes, no mundo material é muito complexo da gente não dar importância para as questões materiais. Isso em nada tem a ver em você ser uma pessoa extremamente materialista e não se espiritualizar. O que a gente está falando aqui é que o dinheiro tem importância para aquilo que ele realmente serve, para aquilo que ele é destinado. Bom, mas então essa utilidade do dinheiro bastante vasta, ele pode vir de duas formas básicas. A primeira para você pode chegar através da renda passiva. O que é a renda passiva? É aquela renda que vem dos seus investimentos. É aquela renda que você não está diretamente empregando o seu trabalho, mas que os frutos daquele investimento que você fez chegam na sua conta com uma certa frequência, com uma certa periodicidade. Então, a renda passiva não depende das suas horas diárias de trabalho. Um exemplo de renda passiva são os dividendos que você pode ganhar de um negócio que você montou ou de uma ação que você comprou que paga com frequência dividendos. Esses são bons exemplos aí de renda passiva. Cotas de fundos imobiliários, são tantas as possibilidades aí de renda passiva que eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso, e esse vídeo não é especificamente sobre tipos de investimento, mas para você ter uma ideia, né, existem centenas de possibilidades de renda passiva, e a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Tá? O segundo tipo de renda que existe é a renda ativa, que que é aquela que a maioria das pessoas sobre essa terra aqui, sobre a face do nosso globo,
se utiliza, troca o seu tempo por dinheiro, por um salário, por uma remuneração. Então, isso é renda ativa, é aquela renda que você adquire emprestando o seu tempo para o seu trabalho, para a sua atividade aí remunerada. Então, são dois os tipos básicos de renda: renda passiva e renda ativa. Bom, existe uma lei, né, que está muito direcionada ao quanto você recebe, que é a lei da compensação. E o que é a lei da compensação? Você vai receber mais por aquilo que você faz, baseado em três fatores básicos. O primeiro é o quão importante você é naquilo que você faz, o quão relevante é aquilo que você faz. A necessidade do que você faz determina o nível de remuneração que você vai ter. A segunda questão bastante importante é a habilidade que você tem para fazer aquilo que você faz. Quanto mais próximo da perícia, eu já vou falar sobre perícia, melhor é o seu nível de remuneração. E a terceira coisa que determina também a sua compensação é a dificuldade de você ser substituído para fazer aquilo que você faz. Então, esses três elementos tornam a lei da compensação a seu favor ou contra você. Então, se você quer deixar ela a seu favor, você tem que fazer algo que é necessário para a humanidade, você tem que ter habilidade para fazer aquilo que você faz, você, de certa forma, tem que ser difícil de substituir você por outra pessoa que receberia menos para fazer aquele trabalho. Então, a lei da compensação funciona assim: quanto mais valor você agregar naquilo que você faz, mais você vai receber em contrapartida pelo seu trabalho. E uma das formas de você receber mais por aquilo que você faz é aumentar a habilidade, ou seja, tornar-se perito. Até na Bíblia está escrito isso, né? Que quando você tem perícia, você é mais requisitado, você é melhor remunerado e você vive uma vida de muito mais valorização. E para se tornar perito, eu vou gravar um outro vídeo aqui no canal falando sobre as teses científicas do que é necessário para você se tornar um perito. Mas eu te antecipo aqui rapidamente. Você precisa, em média, 10 mil horas de dedicação focada em determinada atividade para você ser um perito naquilo que você faz. Então, escolha uma área, se foque nela, estude muito. Quando você estiver próximo a 10 mil horas bem aproveitadas, você vai ser um expert, você vai ser um perito naquilo que você faz. E o seu nível de remuneração, naturalmente, vai ser muito mais elevado do que aquele que não é um perito. Tá? Existem vários tipos de perito e a gente não vai entrar aqui nessa discussão hoje. Bom, e agora vamos para as 3 estratégias de ganhos. A primeira delas é o que o Bob Proctor chama de M1, né? Que é a estratégia de troca de tempo por dinheiro. 96% da população mundial faz isso. Então, a pessoa trabalha numa empresa, ela dedica o seu tempo, e em troca ela ganha um ordenado, um salário, um pagamento. Então, 96% faz, logo não é escasso o número de pessoas que fazem, pelo contrário, é muito abundante. Por ser muito abundante, normalmente tem menos valorização, lei da oferta e da procura. Então, muita gente se candidatando ao trabalho faz com que a remuneração pelo trabalho naturalmente caia de valorização. Bom, mas é essa estratégia que é utilizada por 96% da população e que é a mais difícil de você enriquecer e se tornar abundante, né? É uma das formas, sem dúvida, de obter remuneração, mas não é a mais inteligente, você já vai ver por quê. A segunda estratégia, que o Bob Proctor chama de M2, é feita por apenas 3% da população mundial. E eu estava fazendo uma conta, antes de começar esse vídeo, que na Bolsa Brasileira, nesse momento que eu estou gravando, tem aproximadamente 1,5 milhão de CPFs inscritos investindo na Bolsa Brasileira, na B3. Bom, é verdade que existem outros tipos de investimento, o Brasil ainda é muito bancarizado e se a gente pegar a nossa população de 220 milhões de habitantes, aproximadamente, tá? E nós extrairmos aqui 3% da população, nós temos 6 milhões e 600 mil habitantes do Brasil que investem, né, em média, aí pegando o número geral. Bom, desses 6 milhões e 600, apenas, como eu comentei antes, 1,5 milhão está na Bolsa, que é a forma de você investir em ações e, às vezes, obter melhores remunerações do que outros tipos de investimento. É verdade, muitas pessoas dizem que há um risco maior, a gente vai falar sobre investimentos em outro vídeo, mas o que eu digo para ti, né?
tem muito espaço também para crescer em número de investidores na Bolsa, porque no mínimo se esses 6 milhões e 600 fossem todos eles hoje investidores de Bolsa, a Bolsa cresceria mais de 4 vezes, então isso realmente é um potencial de crescimento muito grande, que mostra que o mercado de capitais a médio e longo prazo no Brasil tem muito para expandir. Fica aí a dica, né? Se você investe em empresas que estão nessa área, talvez aí você vai colher resultados a longo prazo. Bom, mas a estratégia M2, você aplica um dinheiro que você tem disponível e você vai obter dinheiro em troca, ou seja, os juros, os ganhos, a remuneração. Essa é uma estratégia inteligente, apenas 3% da população faz, e por conta disso, obviamente, que tem menos oferta de investidores, logo a tendência é que você tem que receber mais remuneração. É por isso que M2 é melhor do que M1. Menos pessoas fazendo, obviamente que algo que se torna melhor remunerado. Tem menos ofertas de investidores. Então quem vai buscar o seu dinheiro tem que lhe devolver uma rentabilidade melhor, o que nem sempre é uma realidade, né? O sistema bancário brasileiro cobra muitos juros dos seus correntistas, dos seus clientes, e paga pouquíssimo pelas aplicações. É por esse motivo que eu, por exemplo, sou um investidor de bolsa de valores há muitos anos. Tá? E a terceira estratégia para ganhos é a M3, que é finalmente então as múltiplas fontes de renda. É você desenvolver, a partir do status e do estágio que você está, várias outras fontes alternativas que podem ser oriundas de rendas passivas, como a gente falou antes, de investimentos, ou que podem ser oriundas de renda ativa, que é fruto do seu trabalho. Tá? Mas, por exemplo, se você trabalha numa empresa que diz assim, eu já não tenho mais tempo, além do tempo em que eu atuo nessa empresa, eu vou falar contigo sobre várias estratégias que você pode criar, múltiplas fontes de renda, sem deixar o seu emprego, sem deixar de dar muita atenção para a empresa que você faz, pelo contrário. Tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, o Bob Proctor usa uma frase que, na verdade, eu acho que ele extraiu do livro do Murphy, né? É o poder do subconsciente. Ele diz assim, né? Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de renda de forma contínua. Quando ele desenvolve essa espécie de oração a respeito das múltiplas fontes de renda, a respeito dos ingressos contínuos, né, na conta bancária dele, ele está dando um comando para o subconsciente, dizendo assim, poxa, eu já estou me sentindo feliz, eu já estou grato, eu já estou enxergando esse dinheiro entrar na minha conta, e por conta disso ele já vai treinando o seu subconsciente, expandindo a sua mente, para que ele possa então criar as múltiplas fontes de renda. Isso funciona? Sim, funciona. Porque muitas vezes o seu racional diz que você deve fazer algo e o seu subconsciente diz que não. E por que o subconsciente diz que não? Porque lá no seu subconsciente ficou gravada uma crença, que foi algo que você aprendeu com seus genitores ou com seus cuidadores, professores, que lhe disseram, de repente, lá na sua infância, que você tinha que desenvolver uma carreira numa empresa, você tinha que fazer um concurso público para ter estabilidade, que o dinheiro é sujo, etc, etc. Crenças que às vezes limitam a sua possibilidade de ganho. Então você viu que você ali, por exemplo, com uma estratégia M1, é a estratégia menos inteligente para você desenvolver riqueza e abundância. É importante ter um trabalho, sem dúvida, não estou aqui fazendo uma apologia que todos devam ser investidores ou que todos devam ter múltiplas fontes de renda, mas você pode manter o seu trabalho, você pode passar a ser um investidor e isso vai ser fortalecido se você tiver múltiplas fontes de renda. Tá? Então essa é a espécie de oração aí do Bob Proctor para treinar o subconsciente para que ele possa então desenvolver cada vez mais as múltiplas fontes de renda. Bom, eu vou voltar então para esse slide aqui, tá? Onde está a figura. Imagine você ali no centro dessa figura, ali no bonequinho, né? Aquilo ali é o ponto onde você está, a atividade que você faz, e talvez você possa estar se perguntando quais seriam essas fontes de renda que estão em torno de você ali. Então vamos a alguns exemplos. Primeiro vamos começar com exemplos de fontes de renda passiva, aquela que não depende exatamente da sua energia, do seu trabalho direto. Então eu citei antes, dividendos de empresas que você seja sócio, bônus de empresas que você seja sócio,
dividendos de ações, dividendos de fundos imobiliários, ganhos de capital, valorização de cotas de investimentos. Você comprou um investimento por 10, hoje está valendo 15, então esses 5 de overprice aí é uma renda passiva que veio oriundo dos investimentos. Se você não estava lá fazendo a gestão, por exemplo, desse fundo, eram outras pessoas que estavam fazendo essa gestão para você. Então, muitas fontes de renda podem ser dessa forma, fontes passivas, que é mais recomendado para pessoas de M1, que estão lá num emprego, numa atividade, que não tem tempo para cuidar, né, de outras fontes de renda. Querem continuar na sua empresa, tudo certo, montando a sua carreira, fazendo a sua carreira andar, mas também vão agregar estratégias, né, para pegar o dinheiro que sobra e fazer ele se multiplicar. Por isso, são estratégias de múltiplas fontes de renda ligadas à renda passiva. Mas também pode ter um pouco de renda ativa adicional. Por exemplo, se você dá uma aula de idiomas fora do seu horário, é um exemplo de fonte alternativa aí, né, de múltiplas fontes de renda através do ensino. Se você ensina pessoas a tocar instrumentos, se você ensina línguas, se você dá cursos, palestras, treinamentos em determinada área, são fontes adicionais de renda. Então, são exemplos aí de rendas ativas. Mas com a proliferação dos negócios digitais, tem muita gente hoje, por exemplo, fazendo isso, né, gravando um vídeo, gravando uma videoaula, gravando um curso e depois comercializando esse curso. Não depende mais do tempo dele, o tempo dele foi aplicado apenas no período de gravação. Depois aquele vídeo é vendido, aquelas videoaulas são vendidas aí em escala através dos meios digitais. Então, isso é um exemplo de uma renda ativa, que dependeu sim do seu trabalho, né, da sua gestão, mas que depois ela se vende automaticamente pelo seu sistema de pagamentos e que aí realmente se torna até uma renda passiva, que ela continua entrando, mesmo que você não esteja mais direcionando seu esforço direto para que isso aconteça. Existem outros tipos, obviamente, de renda, ativa e passiva, mas aí você deve entender qual é a sua área, o que você gosta de fazer, que tipo de valor você pode entregar para outras pessoas, porque quanto mais valor você entregar, pela lei da compensação que eu já citei antes, mais você vai receber de retorno. Então, uma boa dica para você estabelecer fontes de renda, sejam elas ativas ou passivas, são coisas que você conhece, que você está estudando, que você está aprendendo a dominar, e com isso você vai fazer um plano em cima de cada uma dessas novas fontes, vai realizar ações, né? E a gente sugere que depois de definir quais são essas ações, quais são essas fontes de renda, você desdobre isso em ações para que cada uma delas comece a acontecer, e depois que aquela fonte está funcionando, você parte para uma segunda, parte para uma terceira. Foi assim que eu comecei. Eu comecei com uma fonte de renda só. Há cerca de 6 anos atrás, eu já tinha 4 ou 5 fontes, e hoje eu tenho 12 fontes de renda. A 12ª eu estou inaugurando agora em 2020, que eu não vou anunciar agora, mas que no momento certo eu vou comentar com vocês. Tá? Então, todas essas fontes estão ligadas a coisas que a gente estuda, que a gente se desenvolve, que a gente faz acontecer. Então, fica aí a dica que você deve pensar em fontes de renda que estejam alinhadas aí com o seu propósito de vida, com aquilo que você gosta de fazer. E eu também te recomendo, né, assim como o Bob Proctor fala com muita frequência, você não precisa se preocupar num primeiro momento como você vai fazer aquela fonte de renda acontecer. Você tem que se preocupar mais com a fonte de renda que você quer desenvolver nesse primeiro momento. Para depois, o seu próprio subconsciente, cada vez que você for dormir, você vai estar, sua mente continua trabalhando, e com essa vontade latente dentro do seu peito, dentro do seu coração, as coisas vão naturalmente se encaminhando e você vai colocando em prática os insights, as anotações, e você vai transformando ideias em fontes de renda alternativa ou múltiplas fontes de renda. E aí você vai fazer parte de 1% da população mundial. E veja como é interessante, 3% da população mundial fatura quase que 95% de toda a renda disponível no mundo. E isso acontece muito em função de múltiplas fontes de renda. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para ti, porque eu tenho certeza que ele é capaz de transformar completamente
tua vida numa vida cada dia mais abundante, cada dia mais próspera. E esse é o objetivo aqui do nosso canal, essa é a nossa missão de vida. Então, se você gostou, eu peço que você deixe aí o seu like, que você curta o nosso vídeo, você deixe seu comentário para que a gente possa interagir e, quem sabe, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que podem também se beneficiar dessas técnicas. Eu estou à disposição de você caso você queira aprofundar esse assunto, porque esse é um tema que pode mudar completamente o teu patamar de vida, assim como já modificou o meu. A gente tem condições de multiplicar e inúmeras vezes a sua remuneração utilizando múltiplas fontes de renda, sem deixar de atuar naquilo que você atua, mas simplesmente passar a ter uma atuação muito mais ampla, muito mais holística. E você pode estar pensando, bom, mas eu já não tenho tempo para isso que eu faço hoje. Mas eu te digo, com múltiplas fontes de renda, você organiza o seu tempo de uma maneira muito mais tranquila para que você possa faturar muito mais alto que você está faturando hoje. Então, deixo aqui meu agradecimento pela tua audiência, manda um beijo no teu coração e até breve. Muito obrigado.